tema da nossa palavra hoje é o poder da fé. Amém, irmãos? A fé é aquilo que a gente não vimos. Porque tudo aquilo que a gente vê e deseja, isso é crer. Eu creio que eu vou ganhar. Se seu pai hoje falar assim para você, eu vou te dar um carro, o carro já está na garagem, quando você fazer 18 anos, ele é seu, você pode pegar e ir embora. Isso é crer. Eu creio, isso aí já é meu. Mas a fé é aquilo que você não vê. Sabe? Em janeiro de 2016, eu chamei o William lá no salão da Dimas, no prédio, eu apontei para o palco, que era na lateral de madeira. Os irmãos mais antigos lembram, eu falei assim, ô William, apontei assim, eu pareço aquele Zé mesmo do encontro. Eu apontei para o palco assim, eu falei assim, William, o que você vê ali? Aí ele olhou para minha cara, ele está pensando, o que esse Daniel está querendo dizer? Aí ele falou, Dani, eu não vejo nada. Aí eu declarei na vida dele e na minha. Falei, William, eu vejo eu e você no final do ano 2017, lá, formado. Sabe, irmão, vocês têm que declarar na vida de vocês que vocês são vencedor, que vocês são próximos, que vocês vão vencer. Por quê? Pela fé. Quando você, homem e mulher, quando tem um filho, você fala assim, ó, eu quero ter um menino, eu quero ter uma menina. Mas na realidade você não manda nada, quem manda é Deus. Então pela fé vai vir um filho ao qual você desejou. E pela sua fé pode vir a sua vontade. E eu creio que Jesus vai fazer isso. Quando o Sandro contou o testemunho dele aqui, ele tinha falado para mim antes, eu falei, olha Sandro, levantei e cumprimentei ele. Falei, parabéns pela sua atitude. Porque pela tua fé, você conseguiu outro emprego. Pela tua fé, você abandonou uma ótima oportunidade para os olhos dele. Porque ele já via aquilo. Mas ele falou, Senhor, eu não vou abandonar a tua obra, Senhor. E eu vou fazer a tua vontade. Sabe, eu não vou fazer a minha. Creia que você vai ser assim. Sabe, eu dei parabéns para ele, porque como pai de família, porque às vezes quando a gente é filho, eu comento muito com o William que o filho dele é um exemplo de aula para nós. Sabe, porque quando você é filho, você não se preocupa. Sabe, é seu pai que vai pagar a conta, é seu pai que vai fazer as coisas, e você não se preocupa, você vai deitar e acordar normal. Mas como pai, eu parabenizei ele, falei assim, Sandro, parabéns pela sua atitude. Sabe, uma atitude de fé, sabe, às vezes nós somos assim com os nossos filhos, nós temos atitude de fé, de falar assim, não, você não vai fazer isso, vai dele obedecer ou não, mas você como pai, assim é Deus conosco, nós pedimos, não tenha medo, sabe, seja ousado, Senhor, eu quero, é impossível ter uma casa nesse ano, custa mais que 300 mil reais, Senhor, pela fé, eu declaro que eu terei essa casa. Como vai ser? Eu não sei, mas eu sei que o Senhor faz todas as coisas. Amém? Aleluia. Em Hebreus 11:6 diz assim, ó, sem fé, impossível agradar a Deus. Amém? A fé é fundamental na vida de um cristão, pois está escrito e afirmam, as escrituras afirmam que qualquer coisa que fizermos para nós ou para o reino de Deus depende da fé para obter o bom êxito, pois está escrito, o justo viverá pela fé. Se vamos orar para pedir algo ao Senhor, é preciso fé. Sem fé é impossível. Sabe, quando eu fui mandado embora da empresa onde eu trabalhava e amava muito, o Senhor colocou no meu coração, Daniel, seu trabalho me atrapalha. Eu fui caminhoneiro por volta mais ou menos de uns 7 anos assim, eu fui caminhoneiro direto. E caminhoneiro é assim, ele tem horário para sair e não tem hora para voltar. Patrão ligou, é igual o soldado no exército. Prontidão, Senhor. E eu era assim para essa firma. E quando Deus tocou no meu coração, eu vou tirar esse emprego, eu chorei muito, confesso a vocês, irmão. Eu chorei porque eu amava meu emprego. Mas aí eu fiquei em paz. Falei, Senhor, eu sei que você vai me sustentar. Eu sei, Senhor Jesus, que as coisas vão acontecer. Entendeu? Como o pastor falou aqui, sabe? Os irmãos nos manteve pela fé, sabe? E eu recebi um salário aqui da igreja que, vamos dizer, era 30% do valor do que eu era acostumado a ganhar. Então eu falei, Senhor, é impossível, sabe? Quem aqui já pegou um exemplo assim, de um salário de 2 mil reais e chega lá no final do mês, você está desempregado, pega 600 reais, um pai de família olha assim e fala assim, o que eu faço? Senhor, eu preciso de você. E é nessas horas que a gente aprendemos que nós somos dependentes de Deus. Porque quando às vezes nós estamos lá recebendo bem, a gente acha que nada é bom. Sabe? E às vezes a gente passa pelas provas, provações, falando assim, não, você vai aprender. Deus falou isso para mim, sabe? Usou um pastor lá na Dinas, falou assim, Daniel, você vai aprender a ser dependente de Deus.
E eu pela fé falei, Senhor, é Tu mesmo, Pai, porque eu acredito na promessa que o Senhor fez para mim. Eu acredito que algo vai acontecer. Né? Se vamos orar para pedir algo ao Senhor, é preciso ter fé. Em Mateus 11, 24, está escrito assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedisse, credes que recebeste, e será assim convosco. Sabe, às vezes a gente fica turbulado, fica nervoso, porque está tendo um corte muito grande, sabe? A Tatiana estava de licença maternidade, depois pegou as férias, o povo ligando para ela, Tati, o negócio aqui tá feio, mandou todo mundo embora. Tati, mandou a sua chefe embora. Quando você voltar, você pode ter certeza que você vai ser mandado embora. E ela, no ato, sabe, se meu Deus, e agora filho, casa, tal, dívida, falou, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, estou preocupada, porque nós somos homens e mulheres, temos preocupação. Mas ela declarou, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor, se fechar essa porta, outra será aberta. E foi surpreendida. Né? Se quisermos ver o milagre na vida de algum ente querido, devemos seguir o conselho que Jesus dando a Marta, irmã de Lázaro. Isso está escrito em João 11:40. Se credes, verá a glória de Deus. Aleluia. Sabe, muitas das vezes a gente falamos para o pastor, está acontecendo isso, pastor, na minha vida. Pastor, olha, vem essa tribulação na minha vida, Senhor, e agora? Ele chega para você e fala assim, fique em paz. E eu falei, Senhor, sabe, esses dias eu vim conversar com ele num assunto muito, sabe, preocupante para mim, sabe, um assunto muito importante, e eu esperando ele dar uma cajadada em mim. Ele falou assim, Dani, fique em paz. O Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te suprir, o Senhor vai te dar sabedoria. Eu olho assim e falo, Senhor, é só você mesmo. Eu não sei porque às vezes a gente temos, sabe, dependendo do homem, achando que o homem vai dar a nossa solução, o homem vai fazer as coisas para nós. Sei que a gente tem que ser dependente do Pai. Sabe, eu falo muito, eu e o William, falo assim, a gente tem, todo mundo tem um amigo a qual a gente falamos os nossos problemas, porque a gente não precisa guardar tudo para nós, que a gente acaba ficando doente, estressado, nervoso. E eu falo assim, William, desabafa, mano. Ele é o meu, eu já falei tanta coisa para esse nego aqui que ele, só eu e ele sabe, amém? Mas acontece, eu me sentia bem porque eu confiava nele, mas depois eu falava, Senhor, por que eu falei tantas palavras às vezes para ele de tristeza? Por que eu falei tanta palavra para ele de desânimo? Palavra a qual não deveria ter saído da minha boca, Senhor, mas por que eu falei para ele? Fique em paz, irmão. Nós precisamos tirar aquilo que está dentro de nós. Nós precisamos falar para aquelas pessoas ao qual a gente ama, ao qual a gente confia. Para quê? Para que nós podemos ter uma solução. Sabe? Eu cansei de falar muita coisa para ele e chegava, Senhor, obrigado. Teve um dia que eu cheguei no ano passado, acho que provavelmente na época de novembro, e eu chorei muito. No meu ano passado foi o ano do choro para mim. E eu falei assim, William, estou indo lá para a secretaria. Ele falou, o que você vai fazer? Eu chorando. Ele falou, vou embora. Ele, não, Dani, calma aí. Eu falei, estou indo embora, solta eu, nego. Estou indo embora. Chegou no meio do caminho e falou, calma. Aí Deus usou ele para quê? Para falar palavras ao qual eu tinha esquecido, que o Senhor prometeu lá atrás. Sabe, muitos homens da Bíblia receberam promessas e não viram. Abraão, quando Deus pede seu filho para ele, sabe, quando pede Isaac, ele pediu, Abraão não pensou assim, puxa, agora meu único filho, o que eu vou fazer, Senhor? Eu vou matar ele, mas se eu sou pai de multidão, eu vou matar ele, o que vai acontecer? Vai acabar a promessa. Não, ele pensou dessa simples maneira, eu sei, Senhor, que se eu matar, o Senhor Deus dos céus vai ressuscitar ele, sabe, creia assim na tua promessa, sabe, nas coisas que o Senhor falou para você, as coisas vão se cumprir, porque não é da nossa vontade, é da vontade do Pai. E muitas das vezes nós pegamos as nossas fés e jogamos fora, por quê? Porque não cremos naquilo que o Senhor nos prometeu. Você creu no tempo de crise, mas quando essa crise passou, você esqueceu. Quando as pessoas do Hebreus estavam no Egito, eles estavam lá passando, sabe, maltratados, sendo humilhados, trabalhando praticamente 20 horas por dia, eles queriam a liberdade. Mas quando eles receberam a bênção do Senhor, eles murmuraram por causa de pepino, pimentão, galinha, ave, carne. Ele não olharam a terra prometida, eles olharam para trás. Não olhe para trás, irmão. Se tudo é movido à base da fé, no mundo espiritual, então como ter a fé ideal? Resistente e forte. E ainda como é possível crer na fé. Aleluia, Jesus. Existe alguma coisa que é capaz de enfraquecer ou roubar a fé que já tivemos? Oportunidades de adquirir?
Essas perguntas são sérias e decisivas, mas as suas respostas só são obtidas por meio de estudo nas Escrituras e pela experiência de vida com Deus. A fé é um vínculo de ligação entre a necessidade do homem e a graça de Deus. Nós, através da fé, sabe, irmãos, eu venci barreira há muitos anos atrás, praticamente em 2000, eu comprei um Escort Hobby 93. Em 2000, irmão, vou falar para você, era o carro. Para mim era uma máquina poderosa. E eu financiei ela em 36 vezes. Eu lembro na época, se não me engano, tinha dado R$1.000 e financiei em 36 vezes. E eu todo empolgado. Chegou na 18ª prestação, eu não consegui pagar mais. E eu perdi esse carro para a financeira. Então, de praticamente 2002, mais ou menos, até um mês atrás, eu vim assim, eu prefiro ter um carro velho, mas ele é meu. Sabe, eu não vou financiar outro para perder para o banco. Sabe, eu não perdi para o banco, eu deixei de honrar os meus compromissos, por isso que eu perdi. Mas, porém, esse mês passado eu fui fazer uma simulação de comprar um carro. Passou 10 minutos, o cara, Daniel, vem aqui assinar os papéis, já está aprovado. Eu falei, como assim? Nem trabalhar o trabalho. Aí ele falou assim, não, pode vir, está aprovado. E quando eu fui fazer a ficha, o cara perguntou assim, você trabalha para quem? Eu estava meio sujo assim, né? Eu falei, eu trabalho para a obra. Ah, você é pedreiro, alguma coisa? Não, eu trabalho para a obra de Deus mesmo, moço. Eu não estou trabalhando assim, não. Eu trabalho para o Pai. Ele falou, fique em paz. E eles ainda são da agência Plenitude, eles são evangélicos. Então, o que acontece? Foi aprovado, eu fui lá e comprei. Depois que eu comprei, eu falei assim, Mônica do céu, eu financei 1,36, esse foi 48, e agora? Aí sabe o que eu falei? Veio no meu coração uma paz tão grande. Falei, Mônica, eu fiz em 48 vezes, mas eu creio em nome de Jesus, eu vou pagar esse carro em 24 vezes. Sabe? Eu tenho que declarar isso e ficar em paz, irmão. Não podemos fazer aquilo que nós não podemos, mas temos que ter fé, que tudo é feito por Ele. Amém? Meu primeiro tópico é, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Irmão, tem umas palavras aqui que é difícil para mim falar, viu, irmão? Vocês me perdoem. A palavra fé no grego é pits. O significado da certeza é confiança, compromisso e fidelidade. Mas é sempre a fé no sentido ativo. Já o verbo episteu está convencido de confia. É estar convencido, confiar, considerar, possível e sustentar. Ter fé não é o mesmo que ser crédulo, pois a individualidade do crédulo é aquele que crê muito, fácil e prontamente em tudo, ingênuo e simples. Esse tipo de fé é muito perigoso, pois abre as pessoas para ser uma vítima dos falsários e de mercenários de religião. A palavra de Deus confirma a verdade e fé. Isso é o que acreditavam os judeus de Bereia. Não tem nada a ver com um puro no escuro. Exemplo é de fé verdadeira. Aqui, irmão, está falando de... Tem tipos de fé que muitas pessoas são enganadas pelo fato do quê? Quantas pessoas já não foram no centro de São Paulo? Eu lembro que minha cunhada um dia foi, ela viu um computador, o cara mostrou para ela lá, nossa, uma máquina, tal, R$200, ela não tinha, ela deu um jeito, arrumou, foi lá, comprou, chegou em casa toda feliz, comprei um notebook por R$200, nossa, não sei o que, quando ela abriu, tinha nada. Fé, sabe? Ela creu no negócio do material, sabe? Ela não creu que, sabe, ela podia ter, sabe, falou assim, eu posso ir lá comprar um na loja, nota, tudo bonitinho, sabe? Ela não creu nisso, ela creu numa outra fé. Sabe, uma fé perigosa. Em Atos 27, 25 está escrito assim: tenha ânimo, senhores, creia em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. A expressão das coisas que se esperam é a palavra só. Esse termo deveria ser épison, que significa esperar, ter esperança. Prover, e a outra palavra é menor, que se traduz por permanecer, persistir. Sabe, irmãos, quando eu vim fazer essa palavra,
Meu pastor, eu acho que ele gosta de mim pela minha sinceridade com ele. Eu tentei montar o slide em casa. Eu confesso para vocês, irmão, que foi terrível. Mas quando eu cheguei na casa dele, ele falou: Daniel, eu vou te ajudar. Aí ele foi explicando, clica aqui. E, quem conhece o pastor sabe que ele é rápido, tal. Aí ele olhou: e aí, você entendeu? Eu falei: não. Aí ele olhou para minha cara e falou: você é sincero mesmo, viu, meu? Mas era uma verdade, entendeu? Eu não tinha aprendido. Então, a gente temos que ser sinceros, sabe? Pode ter certeza que quando você mostrar o que você é, sabe, sinceridade, se você é certo ou errado, não importa. Você ser quem é, a pessoa vai saber o que você fez. Eu falo muito isso para minhas filhas. Filhas, se alguém falar alguma coisa de mim, você vai saber se a pessoa está falando a verdade ou não. Porque eu tento ser o que eu sou, irmão. Não sou perfeito, tenho milhões de erros, milhões mesmo. Sou muito errado, mas acho que às vezes as pessoas gostam de mim por causa disso. Porque elas veem o que eu sou. Eu não vou contar o que eu não sou. Eu não posso inventar uma história daquilo que eu não sou. A conclusão que temos é que a fé nos leva a perseverar, ser persistente em algumas coisas que buscamos de Deus até receber. A fé pode crescer ou se fortalecer por meio da palavra de Deus. Em Romanos 10:17 diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Irmãos, não tem como você querer uma promessa do Pai, não tem como você querer fazer um pedido para o Pai, não tem como você pedir perdão para o Pai se você não abrir a boca. Tem como é bravo com o seu filho ou bravo com o seu pai e falar assim para ele: não tem. Eu falo muito para minhas filhas, a melhor coisa que tem numa família é priorizar todos os princípios, lógico. Mas eu falo para elas assim: o mais importante é a sinceridade, a verdade, sabe? Você fez errado, pai, eu fiz. Sabe o que acontece, irmão? Você tem força para poder fazer, você tem força para agir, você tem, sabe, um campo mais aberto. Agora, quando você não tem a confiança de uma pessoa, se torna difícil. Assim é Deus com você. Às vezes você está aqui pensando: Senhor, me perdoa, Senhor, tal. Ele não quer que você perdoe. Ele quer que você fala, sabe? A palavra de Deus só tem poder quando você fala. Se você pegar a Bíblia e olhar ela como um livro natural, ela vai se tornar um livro natural. Mas se você pegar ela e falar: Senhor, eu vou viver essas promessas que tem na minha vida, sabe? Na Bíblia, eu não sei te dizer o número correto, mas tem muitas promessas que nós não desfrutamos. É a mesma coisa você ser, sabe, filho de um milionário e não desfrutar. Sabe, então temos que declarar o quê? Que fala assim: não, eu vou viver isso, eu vou viver, sabe, você ouve as pessoas falando, fala: por que Deus, o Senhor só trabalha na vida dessas pessoas, o Senhor não trabalha na minha, o Senhor não me ama, o Senhor não me quer, por que, Senhor? Porque não temos fé, porque não declaramos da nossa boca que nós vamos vencer. Então você tem que declarar: Senhor, está passando por turbulência? Eu vou passar, Senhor. Está tendo problema? Eu vou passar. Desde quando eu me converti, irmão, eu entrei por vários problemas na vida, mas todos eles, glória a Deus, eu consegui passar. Passei dificuldade? Passei, mas eu consegui passar. Foi muito bom quando eu era, sabe, quando eu não era cristão, as coisas passavam, eu ficava atormentado, eu ficava estressado, achando: eu vou ter um troço, eu vou infartar. Mas depois que eu conheci a Cristo, sabe, eu tive paz, sabe, mesmo na tribulação, eu tive paz. Eu falei: eu vou conseguir, eu vou passar. Amém? Quando estudamos a Bíblia, alimentamos a nossa fé. A fé também se desenvolve pelo uso e pelo seu constante exercício. E isso ocorre quando, por exemplo, confiamos nas promessas do Senhor. Quem entrega seus cuidados, a ansiedade a Deus e esquece, demonstra com isso uma fé ativa, operante. A oração eficaz que Deus ouve é sustentada pela fé. De modo resumido, podemos descrever a fé nos seguintes termos, né? Fé é a ausência ou a substância de tudo que esperamos de Deus. É a realidade presente daquilo que ainda não enxergamos. Quando a fé está em ação, não é espaço para dúvida, para o receio ou para o medo, pois ela produz convicção, certeza e tranquilidade em nossos corações. Sabe, irmão, a fé, ela é a base de tudo. Sabe, eu tenho vocês que é filho, sabe, jovens ainda que não casou, você tem fé que seu pai vai pagar as contas, você tem fé que todas as coisas eles vão resolver. Quando você traz um problemão, você sabe que é ele que vai te ajudar. Sabe por quê? Porque você tem uma estrutura, você tem uma fé.
Mas as nossas fé, elas têm que ser todas pegadas e depositadas no trono do Senhor. E sabendo, Senhor, eu creio, Pai. Por mais dessas dificuldades, o Senhor vai fazer a diferença. É o Senhor que vai cuidar, sabe? Muitas das vezes eu coloquei à prova a minha vida menos a Deus. Sabe, Senhor, eu não sei como vai ser esses 2 anos de seminário. Mas pela fé, Senhor, eu quero terminar, sabe, Senhor, eu quero concluir, sabe, Senhor, eu nunca na minha vida eu concluí tudo, sabe, eu sempre falei lá no seminário, eu sempre fui assim, eu sei de tudo um pouco, irmão, se vocês perguntarem, eu sei muita coisa, mas de nada eu sou formado. Falei, Senhor, esse ano de 2016, 2017, eu vou terminar meu estudo público, e eu vou terminar esse seminário, Senhor, porque eu tenho certeza que é o Senhor que vai me suprir, sabe, irmão, às vezes vocês veem eu falando assim, falam assim, mas é só um estudo, irmãos. Para mim é muito difícil. Você vê jovens lá, sabe? O pastor fala um negócio, os meninos falam assim, uau! E eu falei, o que está acontecendo? Eu estou perdido. Uau! Nossa, e as respostas? E eu, o que eu faço? Sabe, irmão? Mas eu persisti, eu falei, Senhor, eu não vou desistir. Eu só saio desse seminário, Senhor, se o Senhor me tirar. Sabe? Tenha fé nas coisas que vocês vão fazer. Tenha fé em tudo onde você for pôr as mãos, sabe? Vai prosperar. Sabe, eu creio, Senhor Jesus, que as coisas vão acontecer, porque eu creio no Senhor. Amém? 2. A convicção dos fatos que não se vê. Quem vive por fé, não depende do sentido da visão, para continuar avançando. Em 2 Coríntios 5, 7, diz assim, andamos por fé e não por vista. O que Paulo quer dizer com andar por fé? O verbo andar por fé no grego é peripetel, que significa ir, andar, mas no caso em estudo é andar no sentido de viver, comportar-se pelos olhos da fé. Vislumbramos as realidades espirituais e caminhamos em direção a elas, sem se importar com as coisas operantes às nossas voltas, como fez Moisés em direção à terra prometida. Tudo que existe no universo, seja material ou não, veio existir pela palavra invisível de Deus. Tudo que Deus fez, irmão, foi através da palavra. Ele não chegou e falou assim, isso aqui eu vou dar um jeitinho aqui. Não, ele chegou, haja luz. E eu ouvi luz. Ele falou, nossa, isso é bom. Sabe, haja isso. Sabe, os animais, as plantações, sabe, ele foi fazendo o planeta. Aí chegou uma certa hora, ele falou assim, agora eu preciso fazer um homem, sabe, eu preciso fazer uma criatura onde eu posso ter uma relação, onde eu posso ter um contato. Então ele se ajunta e faz lá o pó, a única coisa que ele põe a mão, ele faz o homem, imagem e semelhança dele, e vai lá e dá o sopro divino. Fazemos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Jesus te ama tremendamente, Ele quer te ver você nos melhores lugares, Ele está preparando o melhor caminho para nós. Creia que é Ele que faz todas as coisas, meu irmão. Não murmure, não reclame, sabe, acusando Deus. Deus, por que o Senhor está me colocando assim? Senhor, por que você está fazendo isso? Por que, Senhor, que você está fazendo aquilo? Fala para Deus, Senhor, para quê? Irmão, eu tenho certeza que toda luta, todo, sabe, avanço, sabe, para quê? Porque Deus quer te ensinar algo. Vai ter coisa que vai acontecer na nossa vida que a gente não quer, sabe, coisas das nossas famílias, nossos filhos, nossos pais, a gente não quer, mas Deus vai te tratar nesse caminho, porque Ele sabe que você é duro, Ele sabe que você precisa ser quebrantado, então Deus vai te colocar em situações que você vai ter que passar, porque lá na frente você vai tratar com essas pessoas, você vai ser, isso é fácil. Fique em paz, que nem diz o meu pastor. Fique em paz. Então Deus vai fazer isso conosco. O significado de dizer que a fé tem substância na palavra invisível é poderosa de Deus. Nela, a fé se fundamenta em se projeta. A palavra convicção no grego é elegios. Se eu não me engano, produz assim, tá, irmãos? A prova, teste, convicção interior. Isso significa dizer que a fé genuína não se baseia na força dos pensamentos positivos, nem muito menos no Senhor esperançoso. Pela fé, o Espírito Santo nos faz ir além do limite da razão, descortina os mistérios do reino de Deus.
e nos transporta às fontes inegostáveis das possibilidades de Deus. A fé nos transporta para o mundo espiritual eterno de Deus. Lá, o milagre, a bênção, a vitória é fato, concreto e real. Pela fé, essa realidade vem até nós por meio de Cristo. A palavra fatos no grego é pragma, que traduz por coisas, mas no termo também significado ato, eventos, significado ato. Em evento, assuntos, negócio. Deus tem negócios com quem nele confia. Abraão com 99 anos e Sara com 90 são prova disso, pois eles confiaram em Deus e a despeito das suas capacidades físicas. De pragma vem a palavra pragmático, tudo que está à volta à ação, tudo que pode ser foi feito. Sabe, Abraão e Sara creram. Com 90 anos Sara, com 99 Abraão, eles creram. Se eu sou um pai de multidão e eu não tenho um filho, ele vai me dar. Sabe, tem muitas mulheres até o dia de hoje, gente, que são estéril, comprovado pela medicina, tudo, e ela crê que ela fala assim, eu vou ser mãe. Mas você não pode, você é doente, você não tem como. E ela, por tanto ter fé, sabe, fé. Acontece, ela gera um filho. Sabe, eu falo muito da Daniela e o William fala do Cris. Sabe, o Cris tem muita fé quando ele quer alguma coisa e fala, pai, então, vamos negociar? Vamos, pai, não sei o quê. E o William fala, não, filho. Ele fala, não, pai, mas sabe, né, pai, eu quero, né? E ele vai fazendo até o quê? Acontecer. Essa é a fé que a gente temos. A criança tem uma fé tão natural, assim, tão gostosa de se ver, que você acaba fazendo. Fala, filhinho, eu tenho vontade de te esganar, mas toma aí. Sabe, eles ganham porque o amor dele nos constrange. Às vezes a gente quer tratar as coisas com dureza, com firmeza. Faça uma coisa, eu vou dar-lhe uma surra, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ô irmão, eu sei que não é fácil a gente falar, mas trata com amor. Sabe, muda os pensamentos, renova as mentes, sabe, fala, Senhor, o Senhor me tratou com amor, porque se você fosse me tratar com tudo que eu fiz, eu já não estava mais aqui. Sabe, tenha fé que o Senhor vai cuidar de você, tenha fé que Deus vai fazer a obra nas nossas vidas, tenha fé que tudo é por Ele, amém? Assim, a fé, pois, ela produz convicções de que isso ou aquilo é viável, praticável e vai dar certo, e dá, né? A Bíblia relata o milagre que ocorre por causa da fé, de quem podia ou da fé de quem não recebia as bênçãos, né? Mas em todos os casos, a fé é sempre necessária. Na ocasião em que Jesus Cristo amaldiçoou a figueira estéril, os discípulos se admiraram com o estado em que ficou a árvore, o que deu ocasião para uma profunda lição de fé. Cristo é o autor e consumador da nossa fé, ou seja, Ele tanto fornece como aperfeiçoa a fé em nós. Sabe, irmão? Tem uma ilustração para contar para vocês. Sabe, vocês imaginem assim, 2 prédios muito altos. E entre esses prédios é esticado um cabo de aço longo. Vamos dizer que eles têm uns 200 metros de distância um do outro. E ali um homem pega um carrinho de pedreiro, ele põe 2 sacos de cimento e ele começa a atravessar naquela corda. Sabe, ele começa a andar e as pessoas lá embaixo ficam admiradas. Uau, como pode? Aquele homem está andando do cabo com um carrinho, empurrando, como pode? E as pessoas ficam admiradas. E quando ele atravessa, chega um homem lá muito admirado. E fala assim, uau, você é sensacional, você é poderoso, você é demais. Como que você consegue fazer isso? E ele diz assim, eu faço isso e muito mais. Eu vou voltar agora mesmo, por esse mesmo cabo, com um carrinho, 2 sacos de cimento, com meus olhos vendados, e ainda eu te levo junto. E o homem fala, não, calma, eu não posso, e se eu cair, se eu morrer? Irmão, assim é Cristo com você.
Sabe, Ele está andando com você todos os dias, Ele te chama você todos os dias, e você muitas das vezes pode pensar assim: Senhor, eu não consigo. Tenha fé que o Senhor vai mudar a tua vida, tenha fé que é Ele que vai estar no controle, Ele é a sua direção, Ele é seu motorista, Ele é seu condutor. Não desista, sabe? Tenha fé sempre em primeiro lugar, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém. Espero que a palavra, sabe, venha de encontro com o Senhor, que você seja edificado, sabe, que vocês saiam daqui crendo que pela fé, sabe, pela fé a sua vida vai mudar, sabe, pela sua fé a sua família vai mudar, sabe, declara todo dia que eu e a minha casa servirão ao Senhor. Às vezes seu marido pode estar lá, você fala assim: meu, é impossível esse homem ter jeito. Ter, irmão, porque Deus mudou a minha vida, sabe, mudou a vida do meu irmão, mudou a vida da minha família, que era algo impossível. Eu creio que o Senhor fará nas suas também. Amém? Aplauda ao Senhor. Obrigado.